Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as equações, tá? Então, equações, bem bonitas. Olha só. Essa palavra aqui, esse prefixo, equi, ele sempre está relacionado à igualdade. Então, quando eu falo que um triângulo é equilátero, é porque ele tem todos os lados iguais. Que dois pontos são equidistantes, quer dizer que a distância entre os pontos é igual. Então, sempre que eu estou falando no prefixo equi, eu estou falando de igualdade. Então, quando eu estou falando de uma equação, nada mais estou falando do que uma igualdade. Então, numa equação, o ponto principal é que eu sempre vou ter o quê? Um sinal de igual. Esse sinal de igual, ele é fundamental para a minha jogada. A segunda coisa importante nas equações é que nós vamos ter letras. E o que significam as letras na matemática? Nada mais, nada menos do que números que eu não conheço ainda, números que eu ainda não sei quem são. Então, por exemplo, se eu tenho essa igualdade aqui, o que isso quer dizer? Isso aqui representa uma afirmativa. Eu estou afirmando para vocês que 3x é igual a 12. Mas o que é o x? O x é um número que eu ainda não sei quem é. Então, a minha pergunta sempre é: quem é esse número? Quem é o x da questão? Quem é esse cara que multiplicado por outro número vai dar igual a esse? Então, olhando aqui, se isso aqui é um número, sempre o que está aqui entre o número e a letra é multiplicação. Se não tiver nada entre eles, quando eu falo 3x, o que é 3x? 3x é o x 3 vezes. X mais x mais x, ou seja, 3 vezes o x, tá? Então, isso é sempre multiplicação. Então, quando não tem nada entre o número e a letra, ou seja, eu estou falando 3x, eu estou falando de 3 vezes x. Então, eu tenho que pensar qual é o número aqui que eu vou multiplicar por 3 para que eu encontre como resultado 12. Bom, para quem sabe a tabuada, é fácil. Eu sei que 3 vezes 4 é 12. Se 3 vezes 4 é 12, então x é igual a 4. Porque o número que multiplicado por 3 e vai dar igual a 12 é 4. Então eu já solucionei a minha equação. Quando as equações começam a ficar maiores, começa a ficar difícil para que eu calcule isso de cabeça. Porque essa aqui é muito simples. Eu olho e vejo 3 vezes x é igual a 12. Então o x é 4, porque 4 vezes 3 vai ser 12. Agora, quando a equação começa a ficar maior, eu não consigo encontrar isso de cabeça. Então eu tenho que pensar uma forma de descobrir isso. Para solucionar uma equação, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a operação inversa. Ou seja, eu quero eliminar tudo que não for x aqui. Para isso, eu preciso utilizar sempre a operação inversa. Se isso aqui está multiplicando por x, se eu dividir por 3, 3 dividido por 3 vai ser 1, e 1 vezes x vai ficar só o x. Quando não tem nada aqui na frente do x, é sempre que eu estou falando de 1x só. Se você ver, ó, eu só desenhei um x. Então, isso aqui equivale a 1x. Só que se eu faço isso para esse lado da equação, eu preciso fazer isso para o outro lado da equação também. E aí, eu vou ficar com o 12 dividido por 3. Porque se eu dividir por 3 desse lado, eu vou dividir por 3 deste. E o meu resultado vai ser 4. Da mesma forma que eu descobri pensando. Mas esse método é importante para que eu desenvolva o raciocínio para as equações maiores, que eu não vou conseguir resolver de cabeça. Essa aqui é a forma que nós realmente resolvemos as equações. Nós vamos utilizando as operações inversas dos dois lados. Mas observa o quê? Observa que de forma prática, dividir os dois lados por 3 equivale à mesma coisa que eu dizer o quê? Que o 3 que estava multiplicando aqui, ó, passou para o outro lado dividindo. Então, esse é o método prático que eu vou utilizar para resolver as equações. Na verdade, o que acontece é o quê? Eu uso a mesma operação dos dois lados. No entanto, aqui, eu vou poder passar o 3 que está multiplicando para lá, dividindo. E esse vai ser o método prático. Sempre eu vou passar o número que está com o x para o outro lado do sinal de igual
trocando a operação, ou seja, usando a operação inversa. Se aqui é multiplicação, ele vai passar dividindo. Lembrando que o sinal de fração é o mesmo que divisão. Então, o x vai ser 12 dividido por 3, o x vai ser 4. Então, não importa a equação que eu tenha, eu sempre vou isolar a minha letra, passando o que não é letra, ou seja, os números, para o outro lado da equação, sempre com a operação inversa. Então, por exemplo, se eu tenho essa equação agora, 4n mais 8 igual a 12. Lembrando que aqui eu posso utilizar qualquer letra para simbolizar o número que eu preciso descobrir. Qual é o número que eu vou multiplicar por 4, que eu vou somar 8 e o resultado vai dar 12? Você ainda consegue fazer de cabeça. É 1, porque 4 vezes 1 é 4 e 4 mais 8 é 12. No entanto, eu vou praticar aqui o método. Qual é o método? Eu vou passar o que não for letra para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, por exemplo, este mais 8, a operação contrária de somar 8 é subtrair 8. Esse 8, ele vai passar para lá primeiro. Eu sempre vou deixar por último para passar o número que está junto aqui, multiplicando o n. Eu sempre vou passar as outras coisas para o outro lado primeiro. Esse mais 8 vai passar para lá, menos 8. E aí eu vou copiar igual o 4n, vou igualar ao 12, e o 8 que está somando passou para o outro lado, subtraindo. Vou resolver 12 menos 8. 12 menos 8 é 4. E desse lado eu vou copiar igual o 4n. E agora o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. De forma que o n vai ficar sozinho, que é o meu objetivo, deixar a letra sozinha. E vai ser igual a 4 dividido por 4. Ou seja, o meu n é igual a 1. Agora, eu tenho uma equação onde eu tenho mais do que uma letra aparecendo. Mas observa que todas as letras ainda são iguais. Todas as letras que eu tenho aqui são x. Ou seja, letras iguais nas equações simbolizam números iguais. Então, se aqui eu estou falando de x, x e x, quer dizer que esse é um mesmo número. Então, eu tenho que descobrir um número que vezes 5, somado com 8, subtraído por 3 vezes esse mesmo número, somado com 4, seja igual a 18 menos ele mesmo. E aí agora eu não consigo resolver isso facilmente de cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro juntar termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Ou os números sozinhos, que não tem letra, ou os números que estão com uma letra. Então, eu vou juntar todos os números que têm letras e todos os números que estão sozinhos. E depois eu vou resolver a equação da mesma forma como eu resolvi antes. Então, observa. Aqui eu tenho esse 5x e eu posso juntar ele com menos 3x. E eu posso juntar ele também com esse menos x aqui. Só que o que acontece com esse menos x? Olha aqui o sinal de igual. O sinal de igual está aqui. E esse menos x está do outro lado. Eu não posso juntar ele com coisas que estão em lados diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazê-lo para cá. Vou trazer o x para o mesmo lado que os outros números que têm x. Da mesma forma, quem não é x, ou seja, os números sozinhos, eu vou passar para o outro lado, para que eles possam se juntar com quem? Com o 18, que também é um número sozinho. Vou usar o mesmo princípio. Passou para o outro lado da igualdade, troca a operação. Vai para a operação inversa. Então, desse lado, eu vou manter o 5x positivo, vou manter o 3x negativo, lembrando que o sinal é sempre o que está na frente do número. E esse menos x que estava aqui, ele vem para cá, mais x, ok? Então, esse menos x vem para cá, mais x. E isso vai ser igual ao 18, que não saiu do seu lugar, menos 8, porque o 8 que estava aqui vai passar para o outro lado da igualdade, então ele vai trocar a sua operação em relação à letra. E o mais 4 também vai passar para lá, menos 4. E aí agora eu vou juntar tudo que é letra, que está de um lado,
tudo que é número que está do outro. 5x menos 3x é 2x. 2x mais x, 3x, ok? Somo como se não tivesse o x. Isso aqui é como se fossem 5 cheeseburgers menos 3 cheeseburgers, tá? 2 cheeseburgers. Mais 1 cheeseburger, porque quando não tem nada, isso aqui é como se fosse 1. Eu vou ter 3 cheeseburgers, ok? E do outro lado eu vou ficar com 18 menos 8, que é 10, e 10 menos 4, que é 6. E aí agora ficou fácil de resolver. Esse 3 que está multiplicando vai passar para lá, dividindo. Operação inversa. Se não tem nada, é multiplicação. Então, o x vai ser igual a 6 dividido por 3. O meu x vai ser igual a 2.